Então, agora a gente está nessa terceira etapa. E aí você vai me falar o que você estava me explicando aí agora. Repete, por favor. Tá. Eu vou começar pelas forças que eu tenho conhecimento, né? Então, no caso, a 220 vai ter uma F de X, que coincidentemente é a TCB, que ela vai ser. Ela não é a TCB, está no mesmo eixo da TCB, tá? É só você vai projetá-la lá. Mas o TCB também é uma incógnita, tá? Ah, tá, entendi. Não, então tá. Então, o meu F de X do 220, ele vai ser 220 vezes cosseno de 35, no caso negativo, né? Menos 220. E aí eu vou ter uma menos 220, que é a Y, né? Que é 220 menos seno de 35. Aí eu também tenho a decomposição da 330, que vai ser 330 vezes o seno de 30, que é a x, e a y vai ser 330 vezes o cosseno de 30. Tá. Aí você está projetando, você está desenhando ou você está escrevendo qual que é a projeção de cada uma delas? Desenhando e escrevendo. Ah, então você tem que fazer a projeção do TAC também, porque ele também não está no seu eixo XY. Faz isso. Ah, tá, entendi. Peraí. Tranquilo. E, A terceira etapa é a somatória dessas forças que você projetou, né? Tanto para X quanto para Y. Tudo bem? tudo. Beleza, vamos fazer isso então. Aí você vai fazendo e me falando os valores, inclusive, após a multiplicação pelo seno. Então você faz somatória das forças em X igual a zero. Aí o que, que você tem lá? Aí eu tenho menos 220 vezes cosseno de 35. Tá. É, menos 220 vezes o cosseno de 35 e depois? Aí eu tenho 330 Hum, vezes seno de 30. uhum. Poderia ser também o Aí cosseno de 55, concorda comigo? poderia, aham. Legal, perfeito. É importante você ter essa leitura. Beleza, então menos 330 vezes o seno de 30. O que E mais? tenho TAC vezes o seno de 10. Beleza. No caso, menos TAC também, né? Uhum. Isso tudo é o seu é igual ao seu TCB, concorda comigo? Porque ele falou que todas essas forças, lembra do enunciado? Determine Sim, a tensão de tração necessária no bloco AC, sabendo que a resultante das três forças exercidas no ponto C da haste BC seja ao longo da linha BC. Então, tudo isso é igual ao TCB. certo. Né? Só que eu tenho que fazer assim, ó, menos TCB, porque eu estou falando que o TCB está para cá, é igual a zero. Aí depois eu isolo o TCB para falar que ele é igual a tudo isso. Faz sentido? Vai. Porque aí você vai usar essas setinhas, os sentidos das setinhas que você adotou. Você vai perceber que o TCB, para reagir a todas essas forças, e o TAC, para reagir, para equilibrar, talvez algumas dessas setinhas podem mudar de direção. Faz sentido? Vai. A gente vai começar a introduzir a ideia de forças de ação e forças de reação, que é exatamente o que você vai usar para quando você for estudar isostática, teoria das estruturas, concreto, equilíbrio das forças. Então, quando você projeta uma estrutura, você tem ali as forças que aquela sua estrutura recebe e você precisa que ela esteja em equilíbrio. Então, a sua estrutura precisa reagir àquelas forças que ela recebe. Então, se a gente imaginasse que isso aqui
fosse uma estrutura, sei lá, eu venho ali naquele ponto C, eu vou ter uma marquise em balanço, por exemplo, certo? certo. Então, esse material ele não pode estar acelerando, então a somatória de todas essas forças é igual a zero. Mas se eu tenho 220, 330, todos meio que no sentido para baixo, um TCB para baixo e só uma força TAC para cima, eu tenho ali um certo descompasso, né? Como se, na verdade, eu estivesse forçando demais o TAC. E eu não quis corrigir, a gente não está nesse momento agora de ficar entrando muito nisso, mas é muito importante você lembrar o seguinte: quando você define o nome de uma força, como o TAC, você está falando, na verdade, que o vetor ele sai de A e vai para C. Então, a gente não tem problema isso, é só nomenclatura, não vai fazer nenhuma diferença nesse momento. Mas lá na frente você vai precisar disso, tá? Então, na verdade, o seu TAC, ele teria que ser uma força que sairia de A e iria no sentido de C. Faz sentido? Faz. Faz. Tá. Não tem Entendi. problema, aqui a gente não está trabalhando essa ideia ainda de sentido, a gente só está trabalhando a ideia de direção com essa projeção dos ângulos. Então, dessa mesma forma que você fez agora, faz do lado, assim, em paralelo, em um bloquinho, a somatória das forças em Y e fala para mim quais seriam os valores que iriam aparecer aí para você. Menos 220 Hum, vezes o seno de 35, certo, menos 330 vezes o cosseno de 30, legal. menos TAC vezes o cosseno de 10. Não, mais TAC, no caso Perfeito, agora, né? Tá para cima. perfeito, perfeito. Mais TAC. Isso tudo é igual a zero. Isso tudo é igual a zero. Então, quanto que é o meu TAC? Assim, é igual a zero, assim, se eu estivesse falando sobre a ideia, né, de já ter clareza de que eu não tenho mais nada. O que aconteceu com o TCB? Por que ele não apareceu na somatória das forças em Y? Porque ele tá no X. Feito, é exatamente por isso que a gente virou o eixo. Para a gente, em Entendi. uma das somatórias das forças, isolarmos e eliminarmos essa incógnita desconhecida, que é o TCB. Entendi. Então agora eu começo a resolver pela o Y para mim achar ele. Porque agora eu consigo encontrar o TAC. Tá. Então, Legal? Então legal. aqui a gente encerra essa etapa do exercício. Porque no final das contas, agora é só uma questão de jogar na calculadora e encontrar qual que é o valor de TAC e depois substituí-la na equação e encontrar o valor de TCB. Tudo bem? Uhum. Tudo. Beleza. Então vamos parar aqui, que aí você tem essa etapa do raciocínio já